Rio de Janeiro, ele me pediu namoro. E quando eu aceitei namorar com ele, ele se mudou pra minha casa, aqui em Campinas. A gente casou aqui, no cartório, tudo bonitinho, com mando figurino. E aqui ficamos até 6 meses antes, não, 1 ano antes do falecimento dele. 1 ano antes, ele trabalhava na cultura já, escrevia pro jornal e trabalhava na cultura com uma rotina muito grande. Então a gente precisou morar em São Paulo para atender essa rotina dele. Juntos a gente fez um programa para Globosat, pro Canal Brasil, que foi maravilhoso. Ele só entrevistou os melhores amigos dele, sob minha roteirização, direção e produção. Legal. Então a gente trabalhava juntos, foi bem legal. E aí fomos para Cuba. Ele queria muito passar a lua de mel em Cuba, uma lua de mel tardia, que a gente fez. E na volta da viagem, ele foi o primeiro momento que ele passou mal, o primeiro coma. E aí foi uma sucessão de coisas muito tristes. Sim. E ele faleceu no domingo com o Corinthians campeão, como ele dizia que ia ser. Ele falava? Ele falava que ele queria morrer no domingo com o Corinthians campeão. Ele morreu no domingo, às 4 horas da manhã foi o ápice do momento. Às 7 horas da manhã eu avisei o Paulo André, lembra do Paulo André? Paulo André Benini, que nessa época estava como capitão do Corinthians, junto com o Ronaldo. Zagueiro. Sei. Ele é de Campinas também, daqui, Sim. Nosso amigo de infância também. De adolescência, Paulo André, meu amigo de adolescência. Ele era o meu melhor amigo, hoje eu já não tenho mais contato com ele, mas até esse momento do falecimento ele era o meu melhor amigo. E eu liguei pra ele acompanhava, frequentava a nossa casa, eu liguei e falei, ele foi. E aí quando eu comuniquei isso, ele organizou aquele momento do Corinthians, onde na abertura do jogo todo mundo levanta o braço, tanto Palmeiras quanto Corinthians, naquela roda e faz um minuto de silêncio. Foi o Paulo André que orquestrou aquilo, porque era um dos nossos melhores amigos. E como era ser casada com Dr. Sócrates? Era super legal, lógico, era incrível. Eu falo porque ele era muito inteligente, ele era muito difícil, irreverente, ele era diferente. Era assim, era muito legal, né? Sempre foi, na verdade não tem nada de ruim na nossa vida. E os livros que a gente traz, eu publiquei 2 livros, os livros falam sobre a nossa história, a nossa vida juntos, né? Então tá ali, dá pra ver que foi curta, mas só tinha coisa boa. E a gente ficava 24 horas juntos, porque a gente trabalhava juntos. E a gente tinha uma vida bacana juntos, né? Reaproximei ele dos filhos, que ele tinha muitos anos, que era um problemão. Então a gente teve momentos super legais. Todos foram super legais. Porém, ele era uma pessoa difícil, pra você ter uma ideia. Você sabe, se dá risada, você sabe, né? Todo mundo sabe. Assim, a dicção dele não acompanhava o raciocínio. Então ele tentava falar, saía tudo enrolar, porque a cabeça dele voava. Extremamente inteligente, extremamente intelectualizado, extremamente humano, extremamente popular, no sentido de querer te passar uma mensagem e saber falar de uma forma que vai chegar no teu coração, que você vai entender, sem precisar florear, sem precisar intelectualizar só pra mostrar que sabe. Direto, simples e direto. Apaixonante, né? Lógico. Esse era o Sócrates. Esse era o Sócrates. E sempre será, né? Eu falo que, Ju, o livro, agora a gente tá soltando uma série que você tá recebendo em primeira mão. Só craque falando dele, só gente que conviveu com ele. Quem não conviveu com ele não fala nessa série, só fala quem conviveu com ele e quem ele deixou escrito algo sobre aquela pessoa, nos diários que ele tinha. Então é muito legal. Mas você vê que, mesmo depois de 12 anos de falecimento dele, a gente vai completar, e tá aí, né? Assim, a gente ainda respira a lembrança. A France Football acabou de lançar. Eu vi. Isso, é super legal, uma iniciativa na França que vai premiar com o nome dele, o prêmio, os atletas que têm algum posicionamento ou participação social em projetos diversos. Então, o mundo tá mudando, né? E é legal a gente ver que a influência dele fez toda a diferença e ainda faz. E ele falava abertamente aí, pra quem quisesse ouvir, que ele gostava de tomar a cerveja dele. Sim. E ele falou que quando ele começou a jogar futebol era pra pagar a cerveja. Eu vi reportagens dele falando isso. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele era feliz, né? Ele era feliz. E do jeito dele, ele queria viver do jeito dele e era feliz. Vou te falar, ele era extremamente feliz e ele sofria demais. Ao mesmo tempo. E por isso que ele não tá aqui. Não é por causa da felicidade que ele não tá aqui. É por causa do sofrimento, das incongruências. A cerveja na vida dele e de qualquer outra pessoa, por mais que comece como uma bobeira de diversão, ela nunca acaba em demasia como uma bobeira de diversão. Você está escondendo alguma coisa. Você está querendo anestesiar por alguma razão a sua existência, o seu momento.
Então, aí a gente teria que ter um outro, e eu te convido a ter uma parte 2, só para, se você quiser um dia, a gente só falar disso. Sim. E até, se você quiser, a gente pode convidar outros atletas. O Dinei, por exemplo, é um cara que me deu um depoimento, foi o primeiro doping de drogas, Sócrates deixou escrito isso, né? E ele explica o porquê que isso aconteceu com ele. E aí eu falo, o álcool e a droga, e o cigarro, que mesmo sendo permissivo é uma droga, ele vem para inibir algum tipo de situação. Ele altera o seu comportamento, obviamente, mas para que você tenha esses tipos de vício, é porque de alguma forma você está desequilibrando aí o teu sistema espiritual, emocional, fisiológico, intelectual. Então ele era extremamente feliz e cuidou da vida dele até o último dia, e trabalhou até o último dia de verdade, mas ele sofria muito também. E aí são causas, a gente conta no livro, você vai ler, eu trouxe um pra você de presente, inclusive. Trouxe umas surpresas aqui. Pessoal, aí o Júnior tá ganhando aqui. Esse aqui tá em primeira pessoa, Sócrates, com a minha colaboração, escrevendo sobre a história da vida dele até o momento em que ele deixa de ser jogador de futebol, que é um final triste. A última frase dele nesse momento, que é em primeira pessoa, ele falando com você. Você vai ler ele falando com você. Então, várias das perguntas que você fez pra mim, ele vai te responder aí. Sim. E, ao mesmo tempo, é incrível. O material que tá aí, as vivências que ele teve, os momentos que ele teve no Brasil, fora, seleção, Itália, é coisa de outro mundo, gente. Eu duvido que um atleta em campo hoje tenha a experiência que esse cara teve em vida. Eu duvido. Eu não conheço nenhum. Então tinha muito sofrimento, ele era intenso. E trouxe essa aqui, é a camisa oficial da democracia corintiana da época em que eles usaram, que ela foi construída por Washington Oliveto, desenhada para aquele momento político que a gente estava vivendo. Hoje a gente vive um momento conturbado politicamente, está prestes a ter eleição, então eu quis trazer essa camisa porque ela é muito simbólica para esse momento, pensando no lá de trás. E aqui eu coloquei seu nome, o número 8. Tá ruim, né, pessoal? Tá ruim pra mim? Tá ruim porque ele é São Paulino, né? Eu sou São Paulino, mas eu vou te contar uma coisa. Presente é presente. Sabe o que ele me fala? Eu era santista. E eu sou corintiana hoje. Porque toda santista evoluída é uma corintiana. É uma questão de tempo. Santista evoluída é uma corintiana. Então eu digo pra você, abraça essa camisa. Porque Não. São Paulino evoluído pode vir a ser um corintiano. Brincadeira. Sem brigas, sem polarização, mas é um presente pra você, original. Que é algo, é uma réplica, obviamente, mas é algo que eles usaram naquela época. Então é o mesmo tecido, a mesma aplicação. Você vai sentir um pouco de tudo isso que você me perguntou através desse presente também. Eu sou São Paulino, mas eu nunca vou brigar por causa de time, sabe? Então eu gosto de mostrar, é bonita realmente, ela é linda. Esse foi um movimento bonito pro Brasil, né? O meu pai é corintiano, meu irmão é corintiano. E eu amo eles, então pra mim isso é importante. Então, é isso. Isso que você possa guardar com muito carinho, com certeza. E refletir um pouco também sobre o papel que eles tinham nessa época, né? Que você, como comunicador, traz um pouco disso. Quando você reúne esses grandes atletas que você entrevista para contar a história desses seres humanos, isso é patrimônio nacional, isso é legado nacional. Então, é muito legal você ter cada vez mais contato com essas histórias, porque isso é o verdadeiro futebol brasileiro. Não é só o que a gente tem em campo hoje, é tudo que nós fomos ao longo de todos esses anos. Isso é um presente também. Esse é um presente, essa é uma estátua, é uma réplica de uma imagem dele durante a seleção brasileira. Ele estava entrando em campo aqui, ele foi comemorar um gol, essa expressão com o Zico. Ele tá com a faixa aqui, quando o México sofreu um terremoto, ele entrou com a faixa dizendo Avante México, né, se reerga. E ela é um presente que acompanha o livro, então não é todo mundo que pode ter, mas as pessoas que conseguirem ainda achar um livro para comprar, acabam recebendo a estátua de presente. Como a sua vida é corrida, a gente está encerrando por aqui. Ah, que pena, a gente vai voltar outro dia. Não, eu prometo voltar, foi por minha causa mesmo, eu prometo voltar. Mas eu acho que era muito importante que a gente se encontrasse. Então eu fiz de tudo para estar aqui. Sim. Eu ainda estou, é muito importante dizer, eu ainda estou numa reconstrução profissional. Então as coisas não estão maravilhosas, é muito difícil. Com toda a história que eu passei, hoje eu reconstruí minha família. Então hoje eu estou trabalhando com o meio ambiente, eu fundei um jornal. Só que é tudo muito difícil ainda, né? Como é que chama o jornal? Chama O News, de Orgânico Notícias. Eu sou uma grande fã
da alimentação sem agrotóxico, sem química. Muitas das doenças que a gente sofre, inclusive os superatletas, é por conta do que a gente come. Não só por causa das nossas emoções, ou da hereditariedade, ou de uma doença que aparece de repente. Nenhuma doença aparece de repente. E hoje eu trabalho com isso, levando informação, levando a oportunidade de agricultores familiares terem o seu espaço no Brasil, na tua mesa, na minha mesa, para que a gente possa comprar a comida que a gente come dessas pessoas, uma comida limpa, uma comida sem veneno. Esse é meu trabalho hoje. Regeneração do planeta. Obrigado. Obrigada eu. Que Deus te abençoe grandemente, continue te abençoando grandemente, né? Que a gente consiga se encontrar novamente ou aqui ou na sua casa, ou nos dois lugares. Isso. E muito obrigado de coração e vão haver outras resenhas, pessoal. É isso. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado.